Mas esse vídeo específico, a gente tava todo mundo no camarim e cada pessoa lá ia mentir um negócio. Tipo, todo mundo, um ia falar que era mestre de obra, outro ia falar que jogou no Liverpool, ia falar que eu joguei no Tottenham. O Trembala, o Shinkansen ele é absurdo, assim, parece outro mundo, parece. Ele é, tipo, mais caro que avião, mas é muito mais prático, né? Tipo, é só você ir lá na estação, pegar qualquer hora lá e já embarcar. E é rápido também. A questão de custo de vida Tóquio é um preço absurdo. Meu primo, ele tava em Tóquio, então eu fui dar um rolê com ele. A gente foi ver preço de apartamento. No futuro vai que a gente mora junto. A gente tava tipo, brisando umas ideias, assim. A gente foi ver o custo de... quanto custa um aluguel, assim, e é o dobro de São Paulo o preço. E aí, família, eu sou o Gi, ele é Du. Esse é mais um episódio do Recast. E hoje temos o prazer de receber aqui o Enzo. Tudo bem, Enzo? Tudo Prazer bem, te tudo bem. receber, irmão. Satisfação, Prazer meu irmão. Prazer meu. Tamo junto, viu? E conta um pouco mais sobre você pra galera, pra saber mais de você. Então, meu nome é Enzo Yamazaki Timura, tenho 22 anos. Nasci em Jundiaí, mas atualmente moro em São Paulo. E eu curso e trabalho com arquitetura e urbanismo, atualmente. Não, e também é ex-atleta, né? Ex-atleta também. Sabe que tem um vídeo aí da hora, né? Sim. E esse vídeo aí, irmão, como que é? Você jogou no Tottenham mesmo? Então, não joguei no Tottenham, mas joguei futebol até o sub-17. Mas depois eu parei, acabei parando. Mas esse vídeo específico, a gente tava todo mundo no camarim e cada pessoa lá ia mentir um negócio. Tipo, todo mundo, um ia falar que era mestre de obra, outro ia falar que jogou no Liverpool, ia falar que eu joguei no Tottenham. Então cada um ia falar uma coisa que fez assim, só que não era verdade. Aí no final ninguém falou, eu acabei falando sozinho. Aí eu fiquei lá, moscão, falando sozinho um negócio que nem era verdade. Então foi isso. E o negócio que pegou, né? Pegou assim, eu acho que no YouTube deve estar com 5 milhões de visualização. Eu falei assim, 4 então, milhões, quando eu acho. vi, eu falei, caraca, o moleque jogou no Tottenham, mano. Que da hora. É, mano, parece jogador. Falei, caraca, o próximo som já. Então, minha carreira é futebol. Eu comecei desde os 6 anos a jogar. Jogava em Jundiaí mesmo. E fui pro clube sub-11, no Paulista de Jundiaí. Joguei sub-11, sub-13 e sub-15. Aí do sub-15 eu fui morar nos Estados Unidos. Um tempo, morei um ano lá. Aí eu voltei pro Brasil, sub-17, tinha 16 anos. E eu comecei a jogar no Juventus da Moca, aqui na Moca. Mas logo veio a pandemia, aí desanimei assim, dei uma parada. Aí eu parei de jogar. Eu atualmente jogo pela faculdade, sim, campeonato de faculdade, bem de boa. Nossa, Seus pais te apoiaram desde cedo, né? Então, minha mãe, meu pai, meus avós, meus tios sempre me apoiaram desde criança. Então, eu sempre mantive focado na carreira de jogador. Mas muito difícil. Também no Sub-17 eu tinha que ou fazer faculdade, estudar. Aí eu falei, é difícil vingar e eu parei de jogar também. Então, pra ser jogador é bem difícil, todo mundo sabe. E pra um asiático, ser um jogador profissional assim, virar jogador, é mais difícil, Para um né? asiático, eu acho que é 5 vezes mais difícil, sim. Você não vê muito asiático, tipo, bom de bola, assim. Você vê, tipo, atualmente o Son, o Endo, o Liverpool. Mas não são muitos também. Bem difícil ver um jogador asiático. e você acha que as pessoas te olhavam diferente por ser asiático, na base? Sempre olhou. Tipo, meu apelido sempre na base foi Japa, japonês, assim, era sempre assim, apelido de futebol. Mas as pessoas também, tipo, olhavam assim, você vai, caraca, olha, esse cara é japa, ele não sabe jogar bola. Tipo, algo assim, você sentiu muito isso? Pior que não, assim, eles sempre eram bem de boa comigo. Eles sempre eram bem de boa. É porque já te conheciam já, né? E tipo, na pelada, assim, quando você saía com os amigos, como que era? na pelada sempre tem uns caras que, tipo... sei lá. Sempre é o último escolhido. Que você acabou de conhecer, claro. Que a Aham. pessoa não sabe que você Sim, sabe sim. jogar. Aí olha pra você e fala, caraca, eu não vou escolher ele não, porque ele é oriental e Vou tal. deixar pro Não, último. Tipo, comigo nunca aconteceu isso. Todo mundo foi bem tranquilo comigo, assim. Eu sei que a maioria dos meus amigos são japoneses, assim, asiáticos. Às vezes tinha isso, né? De ser escolhido por último, porque acho que não joga bem, mas comigo, assim, experiência individual nunca aconteceu. É de boa. Isso é muito da hora, que você não passou muito por isso. Eu, particularmente, no Rio, passei muito por isso. Acho que no Rio também não tem muito asiático igual ao São Paulo, assim, né? Se for pra pensar. Não sei se é por isso também. Na época que a gente tava lá, era muito pouco. Mas a questão olhava assim, cara, esquece. Todo mundo só lembra das goleadas que os times asiáticos tomam e fala, cara, esse cara não sabe jogar bola. Sabe jogar ping-pong. Então, nos times que eu passei também, cara, sempre sofri muito preconceito.
das pessoas te olhar diferente, Sim, sabe? sim. Mas não, tipo, de preconceito de a pessoa ir lá, falar algo assim. Mas, tipo, dá pra ver quando a pessoa te olha e acha É. que você é ruim, É. tá ligado? Aham. Tipo, essas paradas É. assim. Acontece você- com bastante pessoas. Sim, acho que Ah, você com também, né, certeza. mano? Aham. Aí depois que conhece, é um dos primeiros a ser escolhidos. Isso é Aí verdade. já é. vira a página, já. Isso é verdade. Isso Então, já aconteceu muito. Quando tá enturmado assim, quando o pessoal já conhece, aí muda a chave, parece. Sim, com certeza. Então, irmão, como é a sua relação com cultura japonesa? Então, desde criança, sempre fui muito perto dos meus avós, né? Por parte de mãe mais. E desde pequeno, assim, sempre fui muito próximo, tanto comendo, assim, ou assistindo anime, vendo desenho. Então, eu sempre fui muito próximo, assim, da cultura. Dos seus avós, no caso. Meus avós. Você tem irmão? Tem uma irmã mais velha. Ela tem 25. Ô, Enzo, fala pra gente uma coisa na cultura japonesa que você acha que é muito diferente, assim, que as pessoas não imaginam que tem. Então, eu estive lá no Japão, voltei faz nem 2 semanas. E uma coisa que surpreendeu muito, assim, foi as crianças desde pequenas, assim, eles irem pra escola sozinho, andando, eles pegam o ônibus sozinho, o metrô. Eles não dependem dos pais pra fazer praticamente nada, assim. Eles, tipo, desde criança assim, na escola até, eles são ensinados a cozinhar, a limpar a escola, meio que fazer tudo, assim. Então, uma coisa que pegou bastante, porque no Brasil não é comum não ir pra A escola pra sozinho, escola né? sozinha, Pegar porque também é ônibus. muito perigoso aqui no Brasil, é totalmente diferente isso. Uma coisa que deixou muito... Isso é o da cultura japonesa que surpreendeu muito, surpreendeu né? muito, é. Achei muito legal. Desde criança sendo independente, É. né? E seus pais são nascidos no Japão mesmo? Meus pais nasceram no Brasil. No Brasil também? Na verdade, eu sou Yonsei, sou a 4ª geração. Então, meus bisavós são japoneses, tanto por parte de bisavó. mãe e tanto por parte de pai. Mas meus avós, assim, eles falam bem japonês, tanto que às vezes minha avó, ela me ajuda, assim, com coisa que eu não sei, que eu tô estudando também. Aí minha avó às vezes me ajuda, assim, tipo, vó, não sei o que significa isso. Aí ela sempre me ajuda lá. Caramba. Kanji, que é difícil. Mas em casa você fala em japonês? Em casa nunca fui de falar japonês, não, assim. Tipo, nunca... É porque também é a 4ª a geração, 4ª né? geração já ficou um pouco distante, sim. Mas comida, assim, sim, mas, tipo, conversar, assim, nunca... Não, mas é muito legal que, tipo, você é a 4ª geração e você ainda abraça a cultura, sabe? Você é sim. muito ligado à cultura, isso é uma parada muito da hora, tá ligado? Uma cultura que eu gosto, sim. Pô, e hoje a gente vai aproveitar e vai falar muito sobre isso, né, cara? É bom que você tá bem introduzido. E conta pra gente, assim, uma curiosidade rápida aqui, cara. A gente sempre vê lá essas coisas que tem lá no Japão, tipo sushi, sashimi, né? Lógico que depois a gente vai falar muito mais sobre culinária. Mas, cara, a gente vê que lá parece que come um pouco diferente daqui, né? Tipo, sushi, sashimi, se for ver em qualquer rodízio, qualquer restaurante que tem aqui no Brasil, ou tem hot roll, ou é cream cheese, assim. E se eu mostrar isso pra um japonês, assim, o cara vai assustar, vai falar que isso não é sushi, não. Porque você vê o hot roll, assim, tem nada a ver com sushi de lá, nada a ver. Parece que é outra comida, assim. E não tem creme cheese também, né? Não, lá não tem. Lá o pessoal usa um pouco maionese. Maionese, eles usam Caramba. bastante lá, mas cream cheese, assim, não usa, não. Caraca, maionese. Maionese. Caraca, eu não imaginei que no Japão, Maionese. tipo, consumia maionese, cara. Que doideira. Eles colocam, tipo, em cima de sushi, assim, às vezes colocam maionese. E também o shoyu, né? Shoyu aqui, eu pelo menos mergulho bastante, assim, no shoyu. Você acha que a maioria dos brasileiros, assim, também. A gente também. Só que lá no Japão, os caras, tipo... Uma gotinha. Uma Uma gotinha, gotinha assim, só, uma né? mergulhadinha, assim, quase nada, e coloca aquele wasabi, sabe? E eles comem. Mas, E tipo, o- eu não coloco quase nada de shoyu. E o tare? Tare eu gosto. Lá também. Tem bastante. Só que tem muita comida lá que é agridoce. Então, pra quem não é muito acostumado com agridoce, vai sentir um pouco disso, assim. Porque lá tem bastante comida agridoce. Entendi. Lá tem bastante comida diferente também, né? Tem. Variedade, assim. Que teve um telespectador falou que a culinária japonesa não é tão rica assim. Mas, na verdade, é bem contrário, né? É muito rica. É muito rica, mas originária do Japão, assim, não é. Porque do Japão mesmo, eles pegaram, tipo, o kare. O kare não é japonês, né? O kare é da Índia. Aí pegou, tipo, gyoza, assim, que é da China. Aí pegou, tipo, de vários países, assim, e meio que adaptou pro paladar deles. Então foi meio que isso. Mas lá tem bastante variedade, assim, de comida. Bastante. E é muito boa. Sim. Gosto. E a gente vai falar muito sobre comida hoje também. Mas vamos voltar um pouco mais, chegar a falar um pouco da sua infância, né? Você falou que é de Jundiaí. Jundiaí. Cara, e como era em Jundiaí na sua infância? Tinha muito japonês? A colônia lá é forte?
A colônia lá não é tão forte, mas tinha bastante até. Tanto que até hoje eu falo com os japoneses que estudaram comigo quando era mais novo. Tipo, o Gustavo, eu estudava com ele desde criancinha. Tinha, tipo, 6 anos, assim. E a Maísa também, eu estudei com ela no 5º ano, acho que 6º ano. Era bem criança, então era, tipo, os 2 únicos asiáticos tirando eu, assim. Mas aí quando fui crescendo no ensino médio, assim, aí começou a aparecer mais. Mais pessoas, assim. E você sentia muita diferença, assim? Tipo, cara, você sentia mais brasileiro, mais japonês, nessa época de infância, quando você estava começando? Eu sentia, não sei explicar direito, mas, tipo, fora de casa eu me sentia mais brasileiro, só que dentro de casa mais japonês. Então era um pouco essa minha observação, assim. Você sempre estudou em Jundiaí? Ou veio para São Paulo depois? Sim, eu estudei em Jundiaí até o 1º ano do ensino médio. Aí depois de lá eu fui para os Estados Unidos, fiquei 1 ano lá, estudando, fazendo high school, que é ensino médio mesmo. Aí eu fiquei 1 ano lá, voltei para Jundiaí. Aí eu fiz o 2º, o 3º, e no 3º veio a pandemia. Tava no 3º ano do ensino médio, veio a pandemia. Aí meio que parou tudo assim, falei, já que veio a pandemia, eu não vou precisar mais estudar, porque eu vou poder colar, que vai ser tudo EAD, assim. Mas aí foi a época da minha vida que eu mais peguei pra estudar, assim, porque não tinha nada pra fazer. Aí eu falei, vou estudar, mano. Porque, otimizou esse tempo. Porque não tinha nada pra fazer, então eu vou estudar. Aí eu peguei e estudei bastante nessa época. Tanto que eu prestei Enem depois, né? Na verdade, nem era pra estar aqui, assim. Eu ia fazer faculdade no Paraná, Foz do Iguaçu. Eu passei na UniOeste, ia fazer administração. Só que começou a EAD. Aí quando foi mudar pra presencial, eu falei, muito longe, não sei se eu quero ir não. Falei com minha mãe, né? Conversei com ela. Ela falou, você que sabe, você que decide, a vida é sua. Já vai fazer 18 anos, então a vida é sua, você que manda. Eu falei, mãe, eu acho que quero mudar pra São Paulo, que eu sempre meio que quis morar em São Paulo, né? Porque é cidade maior, assim, sempre Tem gostei, tudo, né? tem tudo perto, assim, eu queria. Aí, como meu pai é arquiteto, eu comecei a trabalhar com ele na pandemia também, né, pra ajudar ele. Porque tinha aquele negócio de ficar em casa, né, aí eu meio que ajudava ele lá. Aí eu comecei a gostar de arquitetura, eu não ia fazer arquitetura antes, aí comecei a gostar. Aí eu comecei a fazer arquitetura, faculdade, em São Paulo mesmo. Aí eu mudei pra cá. Vai fazer 3 anos, assim. Hoje em dia você mora sozinho? Eu moro sozinho. É tranquilo morar sozinho? É tranquilo. E a comida, você mesmo faz? Minha comida, assim, eu pego pra fazer no domingo, né? Tipo, domingo eu pego, assim, faço a marmita. Faz da semana da toda, semana né? inteira, sabe? Aí deixo congelado e vou descongelando na semana, assim. Eu não cozinho todo dia, não, senão dá preguiça, né? Assim, não vai conseguir, não. E a comida? É mais comida japonesa? É mais comida brasileira, assim. É tipo arroz, frango e legumes, assim, que eu como. Caraca, todo dia. Bem fitzão, né? Então... Como, tipo, pesando, assim, que eu... Lá no Japão eu não treinei nenhum dia, pra falar a verdade. Mas eu sou uma pessoa que gosta de correr, treinar, assim. Exercitar, né? Exercitar. Acho que é o espírito de atleta, né? O atleta em si, cara, não sei você, mas eu tenho preguiça em muitos momentos. Mas, tipo, se eu tiver um momento pra me exercitar, eu quero me exercitar, mano, tá ligado? Então, acho que... Porque desde criancinha a gente sempre, tipo, pra quem jogou assim, sempre alimentou bem, sempre teve regra assim, desde criança, pra não comer muita besteira. Então foi um negócio que eu levo pra vida, assim, que ainda, tipo, doce assim, se eu comer muito, eu meio que passo mal, assim, eu não gosto muito não. Não tá acostumado tanto açúcar no sangue e tal. Porque desde criança, assim, nunca fui de comer muito não. E assim, dentro de casa, você falou, cara, você é ligado à cultura, né? E você é a 4ª geração. Quando você era pequeno, assim, os seus pais, eles te incentivavam muito a só aprender o português ou queriam que você aprendesse o japonês também? Tipo, cara, você precisa aprender porque você precisa conversar com parentes ou algo do tipo. Então, eles nunca falaram pra eu estudar, assim, nunca falaram. Minha irmã começou a estudar japonês na pandemia, porque também não tinha nada pra fazer. Ela falou, vou estudar japonês aqui. Aí eu comecei a ver ela estudando, ela sabendo de umas coisas assim, eu falei, interessante, quero começar a aprender também. Aí eu comecei a assistir Naruto na pandemia, né? Porque eu nunca tinha assistido Naruto. Aí comecei a ver Naruto na pandemia. Falei, mano, os caras falando japonês aqui, eu quero entender o que os caras tá falando, né? Aí eu peguei pra aprender assim na pandemia, mas eu meio que larguei. Aí eu voltei a estudar, vai fazer 1 ano assim, quase. Mas esse tempo que você ficou lá no Japão, conseguiu aprender? Nossa, aprendi bastante. Eu acho que em 3 meses que eu fiquei lá, eu aprendi mais do que 1 ano tentando aprender aqui no Brasil. É porque você meio que tá num lugar onde as pessoas só vão falar japonês. Então... Porque meio que você é obrigado a falar, assim. Tanto, você pode procurar tanto um chat GPT assim, mas você vai aprender. De algum jeito, você vai ter que aprender a falar. Acho que é aquilo, né? Todo dia você tá ali,
são coisas simples. Desde o bom dia ali, você vai numa mercearia, você vai pedir alguma coisa, ou qualquer lugar onde você passa, você vai ter que usar o japonês. Então, assim você vai perdendo a timidez também. Eu acho que esse é um ponto. Acho que quando a gente tá aqui, tipo, se a gente for aprender uma língua que a maioria não fala, você fica tímido pra arriscar, né? Você fica meio assim. Mas quando você tá ali que todo mundo fala, você fala, vou arriscar, e acho que fica mais fácil pra você aprender também. Mas... Tanto que quando tava nos Estados Unidos, eu falava inglês, assim, antes de ir, mas também não era aquele inglês tão bom, assim, porque os caras falavam meio rápido, aí eu não entendia muito, não. Mas eu era meio tímido naquela época. Mas depois, assim, quando você vai, parece que você vai evoluindo, assim. Tanto que lá, quando você falar inglês, aprendi bastante. Hoje em dia eu falo bem melhor. E quando eu fui pro Japão, eu falei, agora eu vou ter que... Eu não sei falar japonês, agora eu vou ter que desenrolar de algum jeito. Aí você vai perdendo timidez. Tipo, você vai falando com pessoa na rua, com guardinha, assim, pra pedir ajuda. Aí você vai perdendo timidez. Você vai só indo, só. Vai se soltando, né, soltando, cara? É natural. Tipo assim, e outra, você voltou pro Japão quando mesmo? Que ano? Agora? 2024. 2024 foi dia 5 de dezembro, né? 5 de dezembro. Foi bem no final do ano. Não, aí voltou agora só. Sim, imagina se ele tivesse ido em 2012. Ele que é corintiano. Nossa. Cara, como é que tava o Japão, hein? Nossa, queria estar no Japão em 2012 lá. Eu lembro até hoje, eu tava lá em Jundiaí com meu pai. Aí o Guerreiro fez aquele gol de cabeça lá. Aí eu quase pulei lá do prédio lá. Tão feliz que eu fiquei. Mas olhando assim, queria estar no Japão. Porque eu vejo a loucura que os caras fez lá. Diferente, né? Diferente lá. Eu vi alguns vídeos assim, cara, os próprios guardas, a população tomando um susto, tipo, aquele tanto de gente lotando, fazendo... E nessa época você não pensou em, tipo, voltar pro Japão? Tipo, pai, me leva lá, quero ir lá assistir. Pior que até pensei, mas também falei, tipo, eu até pensei assim, mas não foi uma coisa muito firme, assim, que eu peguei no pé dele, né? Aí, então, falei, tá muito longe, aí... Falei, melhor não. Mas é uma coisa que eu queria, assim, de vontade, Mas dessa vez você foi sozinho? Fui sozinho dessa vez. Qual a maior diferença que você viu, assim, Japão e Brasil? Tipo, uma das coisas, assim, foi o lixo, né? Aqui em São Paulo, lixo na rua, todo lugar, cheio de lixo, muito lixo. E no Japão, muito difícil ter lixo, muito. Você acha mais, tipo, em Shibuya, assim, quando tá todo mundo bêbado e o pessoal vai jogando, sei lá, latinha na rua, sabe? Porque tá todo mundo bebendo, assim... Aí fica meio sujo, mas, tipo, em geral, assim, o Japão é o país mais limpo que eu já fui, de longe, assim. Cara, então, acho que a maior sujeira, assim, que você pode ver é como você disse, né? O pessoal bêbado jogando latinha na rua. Mas isso é penalizado? Tipo, sei que lá também tem várias câmeras, né? A pessoa, tipo, no outro dia volta pra limpar, acontece alguma coisa, multa? Tipo, os guardinhas, assim, se eles verem você fazendo isso policial, eles vão dar uma dura em você, né? Mas o pessoal lá, por exemplo, uma pessoa tá andando na rua e vê uma latinha de lixo, ele vai catar e jogar no lixo. Aí é bem desse nível aqui, assim. Então, culturalmente, a pessoa pega o lixo da outra pessoa pra limpar. Sim, se achar no chão, assim, e joga no lixo. Você viu na Copa do Mundo, a seleção do Japão? Depois que terminou o jogo, os torcedores começaram a recolher tudo. Todo o lixo que tava no estádio. O Japão, o pessoal é bem assim com lixo. E até com... de higiene pessoal, assim, porque não sei se na casa de vocês, mas no Japão, tipo, na entrada, assim, tem aquele lugarzinho pra colocar o tênis, sabe? Aí no Japão, tipo, é bem comum deixar o tênis na porta de entrada, né? Eu aqui desde criancinha, na verdade não desde criança, desde adolescência, assim, sempre fui instruído pra colocar o tênis, assim, na porta, né, na entrada, pra entrar com o tênis dentro de casa. Sim, acho que é muito da cultura oriental, né? Porque o coreano faz muito isso, o chinês também, mas normalmente, eu não sei se vocês deixam o sapato e entram descalço, ou vocês trocam o chinelo, ou entra... Troca o chinelo também, né? Tem um chinelinho que fica na entrada, assim, aí da casa. Então igual os chineses também, os chineses também fazem a mesma coisa. Isso na casa dos meus pais, né? Porque aqui em São Paulo... já é diferente. Não, com a gente também, às vezes, é um pouco mais difícil, mas eu, minha noiva também, quando chega em casa, a gente sempre troca um chinelo pra não trazer a sujeira da rua, né? Também. Por causa das crianças, né, mano? Com certeza, por causa das crianças. Certeza. Então, você dirige, irmão? Dirige. E lá no Japão, é do lado
contrário, no oposto, Japão né? é igual... Ah, lá também? É igual a Inglaterra, assim, é lá do E contrário. aí, achou estranho? É que lá não dirigi, né? Tipo, lá não... Só andei a pé, assim, mas... Mas você pegou... Porque lá ele precisaria mexer na habilitação dele pra poder dirigir. Mas você pegou táxi, essas coisas? Peguei, tipo, com meus amigos dirigindo, assim. E E aí? até pra entrar no carro, sempre entrava no lugar errado. Sempre entrava pra Você dirigir. vai dirigir. lugar de motorista. Aí meu amigo falava, ô, vai dirigindo hoje? Aí eu falava, por quê? Aí eu tava entrando no lugar de dirigir. Costume, né? É, o costume, Cara, assim, mas é. eu fico tentando imaginar, cara, como passar. Tipo assim, tá ligado? Você sempre tá usando a mão direita e do nada você É passar aqui. confuso, né? Pegar tipo, na mão esquerda. Aí eu não sei também se é embreagem. Embreagem segue normal. É, eu né? acho que é Porque lá normal. Não muda nada, né? Eu acho que não. Não. Acho que é normal. Não sei. Não, Sei embreagem não, na eu não sei. direita, eu nunca vi. Não, É que eu não sei. pô. Faço Não, ideia. eu acho que deve ser Tudo do normal. lado esquerdo. Sim, Então, mas imagina se a embreagem for no seu pé direito Nossa, e você leva não. na esquerda. Ia Aí não conseguir, bugar. não. Aí não Ia conseguir, bugar não. muito. Eu bugar. Não, não Mas- sei, porque você é canhoto, né? Sou canhoto, Você- sou canhoto. Pode ser que Cara, mas- acostuma mais rápido. Então, mas mesmo assim, acho que pro canhoto também deve bugar de um jeito, né? Porque você tá acostumado então, a sempre usar o direito. Buga. Sabe? Tipo, então. Bugado. Mas você sabe, quando chegar aí no Japão, se você quiser dirigir, tem que fazer uma prova ou tem que trocar Tem que alguma trocar a coisa. habilitação, né? Tem que trocar. Tipo, com a habilitação aqui, eu tinha que fazer um negócio lá, só que Pegar um internacional, é isso? é algo do tipo. Só que eu não tenho certeza também. Não é uma coisa que eu posso confirmar com certeza, assim. E outra Não sei coisa, também. o que você achou do trânsito do Japão? Ó, o Japão é um país, tipo, Tóquio, assim, é o lugar que mais tem gente e é pequena. Eu achei que o trânsito ia ser muito pior por causa disso, né? Mas o trânsito não é tão ruim, não. Eu acho o trânsito de São Paulo, nossa, 1000 vezes pior. Mas você acha que, tipo assim, é que tem menos carros ou é que é mais organizado? O que você acha que faz com É mais que pareça- organizado. Tipo, a cidade em si é mais organizada. O urbanismo da cidade é bem mais organizado. São Paulo, desde 1970, que foi quando o plano diretor foi criado, 71, de lá pra cá, já tinha um slogan que São Paulo não tem como crescer mais. Tipo, São Paulo já não tem mais como crescer. Então, desde 70, faz 50 anos que São Paulo não pode crescer e continua crescendo. E vai chegar uma hora que não vai caber mais ninguém aqui em São Paulo, não. Porque se pega o trânsito, assim, é absurdo o trânsito aqui em São Paulo. Você vai, sei lá, da Zona Leste até a Zona Sul lá, é mais longe do que pra ir pra Jundiaí, verdade. Sim, leva mais de uma hora e pouco, né? 1h30, Mas, assim, 2 horas, Às fácil, vezes, fácil. num trajeto de 5 km dá 1 hora. É, Tipo, bizarro. Então, irmão, Tóquio é a cidade mais populosa do mundo, né? Tóquio é a cidade mais populosa do mundo, só que parece que não tem os problemas que São Paulo tem. E São Paulo, se não me engano, acho que é a quinta cidade mais Cidade mais populosa do populosa, mundo. né? E parece que lá, sei lá, o pessoal é muito mais organizado, assim. É que eu nunca fui pra China, Índia também, que lá é bastante populoso, mas parece que, sei lá, São Paulo é muito desorganizada. Não, e ele tocou em 2 países que é extremamente populoso, É. né? O primeiro e o segundo. Primeiro e E, segundo. cara, o Japão, que é um pouco menor, né? Um arquipélago, é o mais populoso. A cidade, no caso. Bizarro, é. Doideira, né? Doideira. E esse tempo todo no Japão, você ficou em qual cidade? Então, eu andei pelo Japão todo. Eu cheguei no Japão dia 7 de dezembro. E o primeiro rolê assim que eu dei, eu saí do interior do Japão, lá em Guma. Fui pra Tóquio, porque fica mais ou menos 1h30, assim. É tipo Jundiaí e São Paulo, a mesma quantidade de tempo. E de Tóquio, assim, eu dei uma passeada lá, fiquei, se não me engano, 4, 5 dias. Depois fui pra Osaka, de trem-bala, assim. E de Osaka subi pra Kyoto, Nara, Nagoya. E nessa época era Natal e Ano Novo, assim, bem nessa época. Então as coisas estavam meio caras, assim, hotel, sabe? Aí de lá eu voltei pra Guma, assim. Mas antes deu tempo de passar pelo Monte Fuji. Monte Fuji eu acho que é a coisa mais bonita Famoso, né? que eu vi na minha vida, assim. Nossa, é muito bonito. E E lá- locomoção de lá é bem fácil, bem tranquilo? É tranquilo, tranquilo. O trem-bala, o Shinkansen, ele é absurdo, assim, parece outro mundo, parece. Ele é, tipo, mais caro que avião, mas é muito mais prático, né? Tipo, é só você ir lá na estação, pegar qualquer hora lá e já embarcar. E é rápido também, Não, rapidinho. e quando você andou em Tóquio lá, cara, todo mundo tem aquela imagem daquele monte de pessoa que dá pra ver de cima, né? Você chegou, tipo, a ver isso? Sim. E outra, essa imagem, nesse mesmo lugar, tem uma cena do Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio, né? Que tem Ele aquele passa drift. assim, no drift lá, Você teve essa nostalgia quando passou ali? Sim. Tipo, como é que foi? Tipo, Velozes e Furiosos eu curto, um dos filmes assim que eu mais gosto, curto bastante mesmo. E foi a primeira coisa que eu pensei, assim, foi bem nessa cena lá. É uma coisa, você vê muita pessoa, tipo, eu nunca acho que tanta gente junta, a não ser
estação da Sé lá, porque lá, pelo amor de Deus, né? Mas lá em Tóquio, assim, no cruzamento de Shibuya, é muita gente atravessando. E é assustador, assim, muita gente, muita gente. E lá todo mundo respeita o semáforo, né? Tem Sim. alguém que atravessa, tipo, fora? Não. Tipo, um em 1000, assim, por exemplo. É poucas pessoas, assim, que eu ia atravessando. Muito raro. É, muito raro. E lá em Shibuya, que é onde que tem esse cruzamento, lá tem muito carro. Tipo, Skyline, assim, GTR, tem muito carro lá absurdo. Pique Velozes e Furiosos, né? Pique Velozes e Tipo, Furiosos mesmo, bem... Aqui no Brasil, assim, nunca vi nada igual. E você sentiu, tipo, quando você tava no Japão, como é que era a questão da segurança pra você? Lá, tipo, era tranquilo? Você podia sair a hora que você quisesse com o celular? Como você se sentiu, assim, nessa parte de segurança? Então, a segurança lá, tipo, absurda. Você não tem medo de sair, por exemplo, 3 da manhã pra fazer qualquer coisa. 3 da manhã você pode pegar e ir no Combini, que é loja de conveniência, assim, comer alguma coisa lá, por exemplo. E é bem de boa. Em São Paulo, quando eu vou andando pra academia, eu vou sem celular, porque não sei se o pessoal vai roubar. E se roubar, o cara tem todo o acesso no celular. Então, é como se fosse, tipo, sua vida tá no celular, assim, carteira. E é uma coisa que eu não ando com o celular quando eu vou pra academia assim, não, a pé. E lá não senti isso, tipo, então andava com o celular e na mão, assim, usando, escolhendo música, era bem de boa, não sentia nenhum medo de ser assaltado, não. Realmente, hoje em dia, cara, eu acho que fica tudo no celular. Fica Desde tudo. todas as suas informações pessoais, pô, banco, e-mail, todo tipo, tudo. trabalho, hoje em dia acaba ficando tudo na palma da mão, né? Tanto que, tipo, se for pensar, se for andar com o celular, você tá andando praticamente com a sua vida ali dentro. São todos os seus dados, banco, tudo assim. E não é uma coisa que eu gostaria que, sei lá, o ladrão roubasse, então nem vou com ele na academia, assim, por exemplo, andando. Não, fora que tem muitas pessoas aqui que andam com 2 celulares, que falam que é o celular do ladrão, né? Celular do ladrão, assim. Então, se falar isso pro japonês, assim, porque eu conheci bastante japonês lá, né? E eu falo pra eles que aqui no Brasil, você não pode, por exemplo, andar com o celular na mão, assim, porque você vai ser roubado, né? Pelo menos em São Paulo, né? Sei lá, na Liberdade, assim, Liberdade, o pessoal lá, não todo mundo, mas algumas pessoas, assim, conhecem, porque já conheci algum brasileiro, por exemplo, explicou, assim. Mas eu falei, Liberdade é um bairro japonês, tipo, não japonês, mas asiático, e lá você não pode andar com o celular na mão, porque tem muito bandido, os caras roubam mesmo. Hoje em dia tá bem difícil, infelizmente, né? Tanto que essa questão de segurança nunca foi assaltado, né? Mas é um negócio que me pega muito, assim. Eu tenho vontade de morar no Japão. Um dos motivos é por causa da segurança, assim, que lá é outro nível de segurança. É um dos motivos que me pega muito morar em São Paulo, assim, por causa disso. Assim que você chegou no Japão, você conseguiu se virar bem assim, sozinho? Consegui me virar bem. Não todo mundo, acho que a menor parte lá falava inglês, mas bastante pessoa até falava inglês. Porque quando minha mãe foi em 94, assim, 96, ela falou que lá o pessoal, quase ninguém falava. E 30 anos depois, assim, o pessoal já tá falando bem mais do que falava antigamente. Você acha que é mais o jovem ou Eu acho que todo mundo, assim? É mais os jovens, mas também tem um pessoal de idade, assim, que fala. Só que, principalmente os jovens. Fala Que nem lá na China. Hoje em dia, o jovem, todo mundo fala. O pessoal acha que tá querendo, sei lá, comunicar mais com o pessoal estrangeiro, assim. Aí, um monte de gente tá pegando pra aprender, assim. Então, Enzo, como foi quando você chegou no Japão, a parte de recepção? Porque aqui no Brasil a gente sabe, o povo é muito receptivo, muito caloroso. Se você precisa de alguma ajuda, a pessoa te ajuda. Se você precisa de alguma informação, às vezes a pessoa te leva até o local. Então, aqui a pessoa te recebe muito bem. Como é lá? Como você foi recebido? Eu fui recebido muito bem, até me surpreendi, porque o pessoal olha pra mim assim e acha que eu sou japonês. Então eu começo a falar em japonês assim, só que eles veem que eu não tô entendendo muito bem. Mas sempre tentavam ajudar, tipo, ou mostrando, sei lá, mímica, ou tentando ajudar maior jeito possível. No interior eles não falam de jeito nenhum inglês. No interior era, tipo, só japonês. Aí eu pegava no ChatGPT assim, procurava como que fala tal coisa. Aí eu falava pra mulher, a mulher me ajudava, assim. Ela respondia de volta, não entendia nada, aí ela me ajudava lá. Só que em questão de, tipo, amigo, assim, japonês, amigo, assim, eles são muito na deles, assim, sabe? Eles não querem, tipo, ficar meio que puxando assunto toda hora, sabe? Eles são mais reservados, assim. Mas na questão de ajudar em específico,
todo mundo, assim, que eu conversei, que eu pedi ajuda, assim, foi bem solidário comigo. E eu até me surpreendi, porque eu achei que eles iam ser bem, tipo, chato, assim, nessa questão. Não ia ser tão receptivo, né? Isso. Aí você falou de um ponto aqui que, pô, você usava o chat GPT. Acho que muita gente tem essa curiosidade. Quando você chega no Japão, como você pega o chip ou foi no Wi-Fi? Como você faz para ter o acesso à internet? Ou qualquer lugar lá tem? Então, essa questão de chip, eu peguei aqui no Brasil mesmo, aquele e-chip que é, tipo, eletrônico. Então, quando cheguei lá, só habilitei e funcionou, tipo, 100%. Todo lugar, assim, funcionava, então foi bem bom. Aí você pega, tipo, por data. Você vai ficar, por exemplo, 2 semanas. Aí você pega de tal data, aí logo lá no site, sim, tipo, mostra o preço que vai ser e usa 100%, sim. Tipo, converte na hora. Isso é uma ótima dica, né? Muitas Sim, pessoas vão sim. e não tem essa informação. A pessoa vai até o país e tenta, Aí, tipo, pegar um chip lá, fazer um plano ali na hora. É que lá não sei como funciona assim, tipo, você chegando lá, como que faz o chip, né? Então eu peguei pra fazer aqui no Brasil e cheguei lá e ativei só. Aí eu paguei tudo aqui no Brasil mesmo. Aí foi bem mais fácil também. E assim, você tem mais ou menos o período de quanto tempo você usou e quanto custou? Só para o pessoal ter uma média, né? Que a informação fica mais completa. Então, o período que eu fiquei foi praticamente 3 meses. Então, custou R$ 2.000, assim, mais ou menos, o preço, pra ficar 3 meses. E funcionou, tipo, direitinho. Caramba, então basicamente você pagou tipo uns 700 e pouco por mês. Basicamente uns 700 por mês, um pouco menos, 600 e pouco. Cara, é um pouco puxado, né, o valor. É um valor meio caro, só que fluiu 100%. Aqui tem metrô que não pega, né? Não sei só de vocês, assim, mas na linha amarela, por exemplo, na linha lilás, o meu celular não pega, tipo... No metrô às vezes não pega mesmo. Sinal, 3G, assim, não sei se é por causa... Não sei se tem a ver com alguma coisa de operador, assim, mas lá funcionou 100%. Todo lugar. Todo lugar. Metrô, assim, todo lugar. Da hora, né? Esse chip, ele é... Você lembra? A empresa é brasileira, a empresa é de fora? É o Inter? Então, o nome da empresa, da operadora é Rolafly, lá ele. E o que eu peguei era o ilimitado, então por isso que foi mais caro. Só que também tem o de giga, tipo 50 GB, 100 GB, 200, aí vai de cada um. Que aí sai mais barato, Aí sai mais barato, mas eu peguei o ilimitado, por isso que foi mais caro. Mas é bom, né? Porque você chega lá, vai saber o que você vai usar, né? Então... geralmente só no hotel que tem, né? Era só no hotel, assim. Mas lá tem bastante lugar que tem Wi-Fi também. Né? Mas, tipo, eu peguei pra não correr risco também. Cara, que da hora essa informação, né? Eu acho que poucas pessoas devem saber, né? E deve chegar no local e ficar refém do Wi-Fi. Ficar refém é ruim. E quando a gente não é fluente na língua, sempre é bom ter o tradutor ali, né? Porque também se for sem, tipo, se não falar e tá sem tradutor, fica mais difícil. Tanto que por causa disso foi um dos motivos que eu peguei aqui no Brasil mesmo. E outra dúvida, cara. A questão da vestimenta. Como são as vestimentas de lá? Você acha que é muito diferente daqui? Então, o pessoal lá, principalmente em Tóquio, eles são muito ligados com moda. Então, o pessoal lá se veste, não vou falar muito melhor, mas de jeito mais diferente do que aqui. Porque aqui é meio que todo mundo mais básico. E lá todo mundo tem seu estilo próprio. Então, o pessoal usa umas coisas que se usassem aqui, por exemplo, em Pindamonhangaba, os caras iam ser zoados, entendeu? Por causa que é totalmente diferente. E lá ninguém liga, assim, pro seu estilo. Não é igual no Brasil que todo mundo, sei lá, julga o estilo um do outro, assim, mas lá todo mundo é mais seu estilo próprio e é isso. É um negócio que eu gostei bastante. E eu peguei pra estudar e aprender sobre a moda lá do Japão. Eu acho muito interessante. E você acha que isso influencia no seu estilo atualmente? Eu acho que é uma influência, sim. Tem uns designers que eu gosto bastante, japoneses. O principal é o Yohji Yamamoto, ele é bem famoso. Eu gosto muito dele, mas aqui no Brasil praticamente não dá pra usar a roupa dele, porque aqui no Brasil é um país muito calor e as roupas deles, assim, é mais, tipo, sobreposição, então tem bastante blusa, assim. E eles usam muito preto também, que acaba deixando muito calor pra usar aqui no Brasil. Outra coisa também é a questão das roupas lá, né? Lá as coisas eram baratas, tipo, você conseguia seguir um estilo que você quisesse, tava tudo acessível. E uma pergunta mais completa é, tipo, o custo de vida lá foi tranquilo? Então, a questão das roupas, lá tem muito brechó, só que não é igual o brechó que tem no Brasil. O brechó do Brasil, comparado ao brechó do Japão, ele é bem fraco. Todas as experiências minhas, assim, brechó, por exemplo,
e comparado ao Japão, é meio desleal se for comparar a moda do Brasil e do Japão. Porque lá o pessoal, tipo, liga muito mais pra se vestir. Então, em brechó, assim, as roupas eram muito mais baratas. Pelo salário também que eles recebem, que é mais do que do Brasil. Então, custo de vida lá, em questão de roupa, eles conseguem se vestir muito bem. A questão da moda, assim, aqui no Brasil, se for comprar, por exemplo, as high fashions, que é Gucci, Louis Vuitton, lá no Japão é muito mais barato, porque você acha também em loja de brechó. Então, acaba baixando muito o preço. E brechó lá tem muito, muito. E vale super a pena pra comprar em brechó lá. A questão de custo de vida Tóquio é um preço absurdo. Meu primo, ele tava em Tóquio, então eu fui dar um rolê com ele. A gente foi ver preço de apartamento. No futuro vai que a gente mora junto. A gente tava, tipo, brisando umas ideias, assim. A gente foi ver o custo de... quanto custa um aluguel, assim. E é o dobro de São Paulo o preço. São Paulo já eu acho que é o lugar mais caro do Brasil pra morar. Não sei, não tenho certeza também, mas o custo de vida em São Paulo é muito caro. E é uma coisa que surpreendeu que lá é muito mais caro, só que também eles recebem mais. Então, acho que acaba meio que ficando parecido com São Paulo, assim. Que nem a gente Custo de falou vida. aqui no off. Você falou que trabalhou em 3 meses e dá pra comprar um Corolla, por exemplo. Tipo, carro lá no Japão é muito mais barato do que no Brasil. O Brasil acho que é, sei lá, dos países mais bizarros o valor do carro. Que É por causa do imposto, né? Metade é só imposto. Então, e se você não tem família, assim, se você não depende do carro, carro, não é, sendo sincero, não é uma coisa boa pro seu bolso, não. Porque só vai atrapalhar você financeiramente. Mas tem família, assim, aí já é uma coisa que... Vale tem mais que, a pena, que vale né? mais a pena. Aí vale mais a pena. E como que é o salário mínimo lá? Então, se eu não me engano, eu não tenho certeza também, mas é uns 200 mil ienes, que convertendo seriam uns 8 mil reais, mais ou menos. Nossa. Que dá uma Diferença grande. diferença grande, É. né? E, por exemplo, uma pessoa, lá tava bastante lugar procurando arubaita, assim, que é um emprego rápido, assim, por exemplo, tá precisando de um pizzaiolo, aí coloca lá na frente da loja uma plaquinha. Aí mostra quanto que ganha por hora, que lá eles definem quanto ienes ganham por hora, né? Então, em Tóquio, assim, era mais ou menos 1.200, 1.400 ienes que você vai ganhar por hora, que seria, tipo, 1.400 ienes, uns 56 reais, assim, por aí, por hora. Por hora. É. Caramba, É tipo bom. um freelancer, né? É tipo um freelancer, você ganha bem, só que o custo de vida em Tóquio é maior também. Tem essa. Mas o salário mínimo é em geral, né? Mas não só em Tóquio, né? Não, em O geral, salário né? Em Tóquio, se você ganhar isso, não dá pra viver muito bem, não, mas se você ganhar isso, tipo, no interior, aí dá pra viver melhor. Aí tá uma Porque grande... o custo de vida não é tão alto. Comida, se for converter pro real, é o mesmo preço. É um carê lá, 1.000 ienes, praticamente 1.000 ienes, quase 40 reais, assim. Então é o preço que vai achar em Liberdade, por exemplo. Pode crer. E você tem algum conselho? Quem quer viajar lá? Quem quer passear ou morar Além lá? do assim, chip com a internet ilimitado, que eu acho que é Sim. um ótimo conselho. Um conselho que eu dou não é bem um conselho, mas se você fala inglês, já vai ajudar a sua vida pelo menos 50% aí. Porque o pessoal, ele desenrola em inglês. Então, se você souber inglês, você vai conseguir desenrolar de boa. E tem alguma cidade assim que você gostou muito? Queria voltar assim. Tem 3 lugares que eu gostei mais, que foi Sapporo, lá em Hokkaido, porque parece que você tá em outra dimensão. Lá é tudo neve no chão, neva todo dia. Parece que você tá no Polo Norte, assim, é bizarro, muito da hora. Kyoto também, uma cidade que eu gostei bastante por causa da arquitetura. Aquela arquitetura antiga, aquelas ruas sim. antigas, assim, que eu gosto bastante. Achei bem bonito. Só que Kyoto é um lugar que praticamente só vive de turismo. Então lá tem, tipo, todos o pessoal do mundo. Tem, eu acho que mais, sei lá, chinês, coreano do que japonês. Porque é muito, muito turismo forte lá. E terceiro, não é cidade específico, mas ao redor do Monte Fuji ali. Perto do Fuji-Q Highland, que é um parque de diversão que tem perto do Monte Fuji. Então a área do Monte Fuji é um lugar que eu gostei muito. Achei muito bonito lá. Uma coisa que eu nunca vi na minha vida, absurdo mesmo. E teve algum lugar ali no Japão que você viu mais sobre... Tem 2 coisas que a gente ouve muito falar do Japão, né? Que são dos samurais e das geishas. Tem alguma coisa, ou algum lugar que você passou que tava muito... tinha muita informação sobre isso? Ou tinha algum lugar, um museu, algo do tipo? Tipo, em Kyoto, assim, é meio que a cidade que eles mais fazem isso, porque é uma cidade mais tradicional. Então tem bastante geisha andando na rua, é bem normal.
Só que viralizou um vídeo de um pessoal, tipo, a geisha passando e o pessoal tirando foto. Não sei se vocês já viram. O pessoal tirando foto na frente dela, assim. E parece que, sei lá, ela é uma pessoa, outra pessoa, assim. Só que ela é uma pessoa normal que tá trabalhando lá. Então, esse negócio de turista fazer isso, os japoneses, assim, eles estão meio com o pé atrás por causa disso. Então, falando nisso, teve um vídeo recentemente, né, que mostrou algumas pessoas fazendo isso, tipo, tirando fotos, fazendo algumas coisas que eu acho que para os japoneses é uma falta de respeito, tipo, se pendurar em alguma árvore, algo do tipo. Acho que você viu esse vídeo, né? Então, isso tem muito a ver com o que você tá falando, né? Invadir meio que... Como fala? A privacidade? Invadir a privacidade do outro no Japão, é uma questão que eles levam muito a sério, assim. Não atrapalhar o outro. Tanto que no metrô é silêncio. Praticamente tudo silêncio. Só não é silêncio na hora que todo mundo tá voltando pra casa bêbado, assim. Aí todo mundo tá bêbado e no trem vai todo mundo conversando. Mas no horário de trabalho, horário normal, todo mundo é silêncio. É um silêncio absurdo. Porque no Brasil, comparando, sempre tem aqueles vendedores que ficam gritando, assim. É uma diferença da hora. Né? É uma diferença da hora. Assim, no Brasil, todo mundo falando alto, assim. E se o pessoal daqui for pro Japão, vai sentir essa diferença bastante. Teve um ponto que você falou do Japão, que você falou que é a questão da segurança, né? Tipo, lá é muito seguro e tudo mais. Então, crime de roubo, arma deve ser muito raro ver. Como na China também é. No Japão, qual que seria um crime comum lá? Pela curiosidade. O que o pessoal faz é roubar calcinha. Tipo, no varal, assim, quando tá... Pior que eu não tô nem zoando. Não, mas dá pra rir, dá. Por exemplo, tem um cara que é um stalker, assim, ele vai e te segue, assim, e se tiver uma calcinha fora da casa, pendurada pra secar, o cara vai lá e rouba. É isso. É meio bizarro, mas o cara faz isso lá. Isso eu não esperava, né? Tipo... Eu não esperava, não. Pior que é verdade, velho. Caramba, esse então, tipo, seria o maior, assim, o que tem mais recorrência de crime, né? Isso. Como se fosse um assalto aqui, só que em vez de assaltar seu celular... Você não mexe com a pessoa, você só pega uma... Pega a calcinha e o cara vai embora. É bizarro isso aí. Então, irmão, stalker acontece mesmo lá no Japão? Stalker é um negócio que é comum no Japão. E creio eu que no Japão inteiro, o pessoal, quando tem um stalker, ele vai na casa da pessoa, segue a pessoa e rouba uma calcinha. É normal isso lá no Japão. Mas o stalker em si, tipo, só rouba o objeto, né? Sim. Não tem o contato direto com a vítima, né? Não tem o contato direto. Mas a minha amiga, se não me engano, a irmã dela, ou a mãe dela, tinha um stalker que seguiu ela assim e roubava as calcinhas. A irmã dela pendurava a calcinha lá no varal e o cara ia lá e pegava. Caramba. Pô, no Japão vender calcinha dá dinheiro, então. Né? Aí tem uns caras que, tipo, eles roubam e depois vendem online, assim. Pra vender a calcinha online. Um negócio meio bizarro. Caraca, que doideira, né? Então, meio bizarro isso. Caraca, que doideira. Bizarro. Não, e outra coisa, eu acredito que muita gente já deve ter visto isso em algum vídeo ou algum noticiário, que lá no Japão as pessoas acabam casando muito com robôs e com bonecas. Pô, isso é uma coisa que realmente é comum, porque assim, a gente vê que tem isso, sabe? Que é publicado e tal. Mas você sabe mais ou menos a frequência disso? Tipo, eu não vi, mas sempre tem umas situações bizarras que acontece isso. Mas eu pessoalmente não vi, não. E a sauna, irmão? Você foi lá? Eu fui, não sei, uma vez, lá em Nagashima. Eu achei que ia ser de boa, mas quando você entra na salinha, todo mundo pelado com a linguiça de fora. É um bagulho meio assustador. Mas depois você vai acostumando lá. Que é diferente do Brasil, lá todo mundo, desde criança, é acostumado a ir onsen, assim. Então é cultural. Tanto que a família, assim, vai junto e todo mundo vê todo mundo pelado, então é comum. Que no Japão é bem cultural essa parte, tanto que família vai junto. E é bem de criança assim mesmo, que o pessoal já é acostumado. E se fosse aqui no Brasil, ia causar uma estranheza meio bizarra, assim, for para pensar. Pro brasileiro é meio estranho. Tanto que pra mim, quando eu cheguei lá, foi bem estranha essa parte. E até meus amigos que moram lá, brasileiro mesmo que moram lá, descendente, até eles até hoje acham meio estranho, assim. Mas é muito relaxante e vale a pena ir, pelo menos uma vez pra relaxar, assim, é bom. Tipo,
homem é separado das mulheres, Sim, né? homem é separado das mulheres. Eu acho que tem misto também, homem com mulher. Mas no que eu fui era separado. Era mulher de um lado e homem do outro. E a maioria das placas, assim, que tem na frente é falando que não pode tatuagem. Eu passei na frente de vários onsens e quase todos falavam que era proibido tatuagem. Claro que tem uns onsens que é liberado uso de tatuagem, mas a maioria é proibido tatuagem. Mas também tem meio que um adesivo que se coloca na pele pra esconder a tatuagem. Então, o pessoal compra pra ir pra um 100. Aí, mas é permitido usar o adesivo? Sim, É permitido usar o adesivo. é. Ah, Porque tá. não dá pra ver que você tá com adesivo. O Ele adesivo esconde. é igualzinho. Não, sim, eu digo porque assim, tem lugar que é permitido e tem lugar que, tipo, a pessoa pode estar burlando a Sim, regra sim. fazendo isso, Uhum. entendeu? Então, tipo, tem um lugar que sabe que tá acontecendo, tipo, se você cobrir tá ok, e tem lugar que, né, não sabe, então, Entendi. acho que esse é o ponto. Uhum. Mas como você disse, né, cara, é uma coisa muito comum lá. É comum. A gente também falou na China também, isso é comum, Uhum. esses lugares. E hoje em dia, a gente até postou um vídeo na nossa página, que é uma coisa tão comum que, cara, tem várias coisas lá. Hoje em dia já tem karaokê, tem sinuca, tem, tipo, várias coisas sociais, assim, Uhum. pra você se divertir. Tipo, você passa o dia lá, tem massagem, tem várias coisas. Spa, cinema, tem restaurante. Restaurante Sim, no Japão é então- comum também, restaurante. Então, Tipo, eles adaptaram de uma forma lá que ficou muito acessível pra todo mundo. tipo uma diversão que você pode fazer qualquer coisa lá dentro. Sim, nossa, e não só a pessoa mais de idade, os jovens também adoram. Tanto que depois tipo, você relaxar assim, lá tem um monte de negócio de sorvete, aí eu pegava o sorvete de matcha, que lá eu tomava direto. Então lá tinha um sorvete de matcha que eu peguei pra tomar depois do onsen, é bem bom, os restaurantes lá dentro. Agora É bom aqui no que é Brasil tá direto tendo bastante, sim. né? Essa questão do matcha e Tá ficando- lá é super comum. Lá é super comum e aqui tá ficando mais comum, assim, pro pessoal, né? Aí tem um monte de gente que não gosta, que não adaptou o sabor. Mas pode ser também que a pessoa tomou um matcha que não era de qualidade também. Sim. Porque tem vários níveis de matcha, assim. Tem os de qualidade e tem os que não é de qualidade, então... Na verdade que o matcha em si, ele é amargo, né? É, Então, tem gente que consegue apreciar mais o amargo e tem gente que não consegue. Tipo, eu particularmente eu não sou tão fã do amargo. Acho que você também não, né, irmão? O amargo, às vezes, é um pouquinho complicado para alguns paladares. Mas, assim, no geral, quem sabe, como posso falar, degustar o amargo é muito bom, né? É bom. E eu sou viciado também em café, né? Só que lá o café do Brasil acho que é imbatível no mundo inteiro. O café do Brasil acho que é o melhor do mundo, assim. Porque lá o café é meio fraco também, é igual o café dos Estados Unidos. E lá no Japão, fraco tipo, também. te interrompendo aqui, rapidão. Tipo, lá no Japão, por exemplo, lá na China, quando as pessoas vão viajar pra China, o pessoal leva café, porque parece que na China não tem. Tipo, nossa, eu vou comprar café e vou levar. Leva café, chinelo, que é havaiana. Que lá é super caro. Sério? Tipo, lá sai uns Havaianas? 200 e pouco, uma havaiana, que aqui é tipo 30, 40 reais. Os Estados Unidos também. É absurdo o preço Sim. da Havaianas. E lá no Japão tem isso também, tipo, os parentes pedem, tipo, ou então Café. tem essa ideia, vou levar café? Tem. Café é uma... O pessoal mais pede, assim, café e... sonho de valsa, sabe? Esses doces que só tem no Brasil. Caramba, eu não sabia não. O pessoal pede bastante lá. Caramba. E os doces lá, tipo, um que é bem tradicional, que é o moji, né? É o mochi. Mochi. Cara, Mochi eu gosto bastante. Desde criança também sempre comi. Mas eu sei que é uma coisa que bastante gente não vai gostar. Pela textura, que é bastante diferente. sim. Na verdade a gente comeu até no evento que a gente foi, né? Sim, Só sim. que aí já era adaptado com morango e com Nutella, leitinho. Não, mas- tem vários sabores. Sim, Hoje em dia. tô No falando, Japão tipo, também que a gente tem. provou. Aham. Lá também tem Tem diversos bastante. sabores. Tem bastante com fruta. Morango, melão, assim, tem bastante. Só que fruta lá é uma coisa muito cara, então o pessoal não. Até consome, mas não consome tanto porque é muito caro, absurdo. Na o preço é Ásia tem absurdo, alguns né? países realmente que a Sim, fruta é bem cara. Bem Absurdo. caro mesmo. Tanto que eu falo assim que no Brasil é barato pra comer fruta e o pessoal lá fala, nossa, então lá no Brasil só ia comer fruta. O pessoal fala assim. Não. E açaí o pessoal gosta muito lá também. Açaí? Açaí, Japonês. açaí. O pessoal, os mais jovens pelo menos estão gostando bastante de açaí. Não, e te falar, cara, hoje em dia as frutas até aumentaram um pouco, né? A gente É. já acha um pouco caro as cara, frutas aqui, imagina é. lá, cara, que doideira. Comparado com lá que é barato, mas se for ver tá aumentando o preço mesmo. Sim, cara, teve um tempo atrás aí, eu acho que tava 8, 9 reais o quilo da banana, tipo, e Então, a gente planta aqui, é. tá ligado? nada a ver, mano. Tipo, umas frutas que a gente planta aqui e tá num valor bem caro.
Então... No Japão, banana é barato, mas se for pegar melão... Manga, né? É manga. Nossa, manga é absurdo. Manga aqui também aumentou bem, cara. Aqui também. Manga, tanto que eles fazem uma manga ressecado lá e vem num saquinho assim, embalado a vácuo, né? Ah, o desidratado, É né? desidratado. O pessoal come bastante o desidratado porque a manga normal mesmo, a fruta, é muito caro lá. Caramba. Na China também tem bastante. Tem kiwi, tem ameixa. Os caras adoram uma fruta desidratada. É mesmo. Eu experimentei, eu gostei, só que a manga normal é muito melhor, né? Ah, não tem com como, certeza, né? sem Pô, comparação. a manga é suculento, Comparação, cara. Eu né? acho que a manga é uma das frutas mais saborosas que tem. Nossa, é bom demais. Você falou do açaí. O pessoal toma açaí sorvete ou é aquele com um prato de comida, assim? O açaí é mais com fruta, assim, porque eu acho que o Havaí, ele tem muita coisa do Havaí lá no Japão, porque é meio que uma relação entre eles, assim, que é bastante forte. Que no Havaí, os japoneses, eles me disseram que lá tem bastante japonês no Havaí, né? E no Havaí, eles estavam acostumados a comer bastante açaí. Então, meio que bastante japonês da minha idade, eles gostam de açaí. E achei até meio estranho, porque normalmente achei que era mais brasileiro que gostava. Só que o açaí de lá eu experimentei, o do Brasil é muito melhor. Mais gostoso, É né? muito melhor, infinitamente. É porque aqui no Brasil, acho que na região do norte, come o açaí da fruta mesmo, que não é doce como a gente tá acostumado, e come com, às vezes, peixe, né? Farofa. Com arroz. É, um pouco diferente, Eu né? prefiro o docinho, mano. Ah, Docinho não é tem bem melhor. como, né, cara? Docinho é melhor. Com leite condensado, leite em pó e uma banana morango, assim, ficar bom, velho. Prefiro. Cara, quero nem pensar, mas Nossa. é muita tentação, cara. Faz quase um ano que eu não tomo açaí. Caramba, Caraca. sério. Nossa, Eu gosto. Mas, ó, a gente que é do Rio, mano, a gente gosta daquele que é batido com Guaraná. Fala, irmão. É mesmo? Aquele com Guaraná, ele fica Nunca Mais experimentei doce esse. ainda. mais cremosinho, sabe? Nossa. Nossa, ele... Cara, é perfeito, é divino. Cara. Aí a gente lá come muito com cobertura, tipo chocobol, mesmo? floquinhos, granola. Aqui tem bastante também. Mas não como, não. Ah, É granola, amendoim, paçoca. é uma mistureba, paçoca vai é ficar bom bom. também. Paçoca Cara, é bom. eu não sei se aqui... É que aqui eu vejo muito pouco. Mas lá a gente tem muito, tipo... Cara, vou lá, boto cobertura de morango, de kiwi, tá ligado? Tipo, umas misturas bem... Nada a ver. Só que lá, em questão de doce, no Japão, os doces são muito menos doces do que no Brasil. No Brasil, é muito mais doce, bolo, esses doces, assim, é muito mais doce. Até nos Estados Unidos também é bastante doce. Quando os americanos vão pra lá, eles... Falei americano? Uhum. Nossa, vou mostrar então. Quando os japoneses vão pros Estados Unidos, eles acham até meio estranho, assim, o doce, porque é muito, muito forte, né, pra eles, muito doce. Porque no Japão, não é que não tem gosto de nada, mas é mais sutil, assim, o doce, sabe? E tem bastante brasileiro que mora lá que gosta de doce mais doces, então eles pedem bis, sonho de valsa, que é um doce mais doce mesmo, assim. Tipo aquele doce que não enjoa, né? O Japão é um doce que não enjoa, aqui tem bastante doce que se você comer comer muito, enjoa muito aqui, velho. Na China também tem muitos bolos assim, né, irmão? Assim, Teve um do aniversário da minha tia, o bolo, cara, lindo, maravilhoso. Não, irmão? Cara, mas você vai comer, parece que não tem açúcar. E tipo assim, o Esse bolo, mesmo. quando você vai, acho que já é naquela expectativa de comer 2 quilos de açúcar ali, cara. Eu particularmente gosto, prefiro doce japonês, mas acho que o brasileiro em geral, que gosta mais de açúcar, acho que o pessoal não ia gostar tanto igual do Brasil, assim. Acho que nem não ia a se gente, acostumar. a gente não comeu muito aquele bolo lá. Uhum. A gente deixou mais da metade ali. Mas aí se tu botar um bolinho de chocolate, nossa. bolinho de cenoura... Nossa, é bom demais, velho. Caraca, Demais. Mano, é difícil. E voltando no assunto que a gente gosta muito, né, irmão? Voltar a falar de futebol, né, cara? Eu. E você falou, né, que você teve a sua carreira até os 17 anos, né? E a gente só não chegou bem nessa conclusão do porquê você parou, né? Você falou meio por alto, assim. Você quer falar pra gente o que realmente te fez parar? Então, comecei a jogar futebol bem novo, 5, 6 anos, na Jundiaí. E até os 11 anos eu jogava salão. E no sub-11 eu fui pro campo. Aí eu fiz teste no Paulista, de Jundiaí, e passei. Então eu fiquei lá sub-11, sub-13 e sub-15. Foi a época que eu mais amadureci como jogador. Tanto que no sub-13 a gente foi para Portugal jogar um campeonato intercontinental. Tava Porto, Benfica, Sport, uns times lá de Portugal. E foi uma experiência, eu acho que das melhores da minha vida, assim, que eu já tive com futebol.
Eu falo com os caras até hoje, no futebol, a gente tem uma resenha. É uma resenha ainda, assim, que a gente conversa. Claro que eu converso pouco, né? Porque a gente era criança, sub-13, assim. Mas ainda converso com o pessoal, com o Danilo, Otávio, assim, o pessoal da hora. Quando eu tinha 11 anos, foi meio que virada de chave pra começar a gostar de viajar, assim. Experiência, eu achei muito, muito maneira. Todo mundo era criança, né? Então, o treinador lá, ele era bastante bravo com a gente. Tinha tudo regrado, assim. A gente não podia dormir depois de não sei que horas, não podia tomar refrigerante, então era bem regrado. Mas o pessoal lá era da hora. Ainda converso com os caras lá, pessoal. O Paulista. Aí eu fiquei lá até o Sub-15. E depois do Sub-15 fui dispensado. O Paulista. Mudou toda a gestão lá, um monte de gente foi dispensado. E meio que deu uma bambeada assim. Eu falei, será que eu continuo jogando? Será que eu paro? Aí surgiu a oportunidade de ir para os Estados Unidos, né? Aí eu joguei um ano lá. Só que lá eu jogava por escola. Depois de um tempo que eu fui para um clube lá. Só que também eu voltei depois de um ano. Então não deu para ficar muito. Deu sequência. Não deu sequência. Aí eu voltei pro Brasil. Meu pai, como já era da região, Vila Prudente, Moca, assim, ele me pegou pra levar pro Juventus da Moca fazer teste lá. Aí eu comecei a treinar lá. Mas logo veio a pandemia, então meio que eu desisti assim, porque todo mundo sabe que é muito difícil vingar. E o pessoal das divisões de baixo recebe muito mal. Então é 1% de todos os jogadores assim que recebem muito bem. Aí eu peguei na balança e falei, mano, pra eu vingar é muito difícil. Eu vou entrar na faculdade e estudar, que acho que é melhor pra mim. É uma decisão que eu tomei sem perguntar pros meus pais, pra minha mãe, eu decidi sozinho. Falei, é o que eu tô querendo e o que eu vou fazer. É uma decisão difícil, né, irmão? Fala, irmão, você passou por isso. Com cara, certeza. Desistir do que a gente ama fazer é muito difícil, né? É difícil, essa fase assim, bem difícil, porque desde a infância, assim, você treinou, focou pra ser jogador mesmo, só que não deu, então também não pode ficar lamentando, sabe? É um negócio que passou, então vida que segue. Você acaba gastando muito tempo, né? E muito esforço e dedicação. O lado bom é que o tempo que você gastou, pelo menos, era uma coisa que você gostava de fazer. Gostava de fazer, então não pesou tanto assim. Amenizou um pouco. Amenizou um pouco. E agora falando mais sobre família também, cara, como era a sua relação com seus pais? Sua irmã, né? Que você tem uma irmã. Como é a relação de vocês? Então, a relação muito boa. Desde criança, a relação com toda a família foi muito boa. Eu sou próximo tanto da minha mãe quanto do meu pai. Mas não só ele, eu sou bem próximo de toda a família, dos meus tios, dos meus avós, assim, eu sou bem próximo. E é mais por parte de mãe que eu sou mais próximo. Por parte de pai, nunca fui tão próximo, mas sempre gostei muito deles. Inclusive a minha prima, por parte de pai, ela fez arquitetura também. Ela trabalhava no escritório que eu trabalho. E quando eu entrei lá, ela sempre me ajudou. Tô com dúvida aqui, ela sempre se esforçou para tentar me ajudar ao máximo. Então é uma pessoa que eu tenho bastante gratidão por ela me ajudar. E também meu pai e minha mãe, assim, não tem nem o que falar. Eles sempre me ajudam no que eu preciso, assim. Eles sempre estão apoiando, independente da decisão que eu tomar, eles estão apoiando. E eles nunca me proibiram de sair, assim, nem nada. Eles falam assim, a vida é sua, você tem que ter as consequências do seu próprio ato. Então, sempre foi uma pessoa que eu pensei muito nas consequências. Então, se tem algo errado, eu não vou fazer. É uma coisa que é a partir de mim mesmo, assim, que meus pais nunca meio que interromperam, assim, no que eu posso fazer ou não. Porque eles viram que você tinha essa responsabilidade, né? Então eles ficaram mais tranquilos com a sua criação, né? E minha irmã também, uma pessoa que sempre me ajuda, sempre me apoia, independente de tudo também. Quando eu era criança, sempre brigava com ela, né? Acho que todo irmão, assim, brigava muito. Mas quando a gente deu uma crescida, a gente parou de brigar e hoje em dia a gente é bem parceiro, assim. A gente é bem unido. E minha avó também, que eu sou bem próxima, ela e meus tios, a parte de mãe a gente é bem próximo. Todo final de semana a gente tá junto praticamente. Todo domingo eu falo, domingo eu não fazia nada, né? Dia de sair, né? Dia de, sei lá, na balada. Não é dia de fazer nada, dia de ficar com a família, assim. Aí eu pego o domingo, fico na casa da minha avó, vou pra Jundiaí, no caso, que eles moram todo mundo lá. A gente fica lá, eles ficam jogando baralho lá, cacheta, ou vendo algum filme, todo mundo fica unido lá. É uma coisa que ajuda, assim, pra me fortalecer, assim, como pessoa. É uma coisa que eu gosto muito. É da hora, essa valorização à família é necessária. É bom ter tantos parentes próximos também, né? E meu tio também, que é casado com a irmã da minha mãe, né, minha tia. Ele, desde criança, também, ele
me ajudava, me apoiava, levando pro jogo, assim, pra treino. Então, ele é uma pessoa que sempre me apoiou. E Melhor coisa na família unida, né, irmão? A família toda, assim, é bem unida. Até por parte de pai, a família é bem unida. Só que por parte de pai é mais em ocasião especial. Por exemplo, Natal, o Ano Novo, a gente se reúne, sabe? Mas por parte de mãe é mais todo final de semana, praticamente. Que da hora, irmão. E minha irmã também tá namorando agora, meu primo também. Meu primo e minha irmã, então, da família, parte de mãe, eu sou o único solteiro. E família, parte de pai, eu sou o único solteiro também. Então, eu sou o único solteiro da família inteira, mano. Isso que é foda. Caramba. Então, pessoal, agora... O solteirão aqui. Complicado. Então, quem quiser entrar em contato com ele... O arroba dele já tá lá na página. Sim. Encontrar o amor, né? Então, tá difícil, mano, mas tamo indo, tamo vivendo a vida aí. Então, o momento vai dar namoro. Vende seu peixe aí, irmão. Eu sou o Enzo, sou trabalhador, sou estudioso. Às vezes jogo no Tigrinho. Eu postei o remédio da minha avó, infelizmente perdi. Aí acabou que ela tá lá na casa dela sem remédio. Sou corintiano, sou fiel. Sou fiel igual o Pelé, igual o Kaká, mano, tá ligado? Sou mó fiel, mano. Não sou fiel igual o Neymar, não, mano. Sou fiel igual o Pelé e o Kaká, mano. Não sei nem se o Pelé é fiel, mas sou fiel igual o Kaká, então, mano. É isso. Boa, Enzo. As pretendentes estão aí. Pode crer. Então, pra você que tá nos assistindo, ó, um ótimo pretendente. Um cara fiel, estudioso e muito bem-humorado, né? Porque o Tigrinho é a venda do remédio da avó é brincadeira, tá, gente? Você é louco, rapaziada. É brincadeira, tô chapando só. Então, quem curtiu, eu posto bastante coisa no Instagram, no TikTok também. Pra quem quiser me seguir é Enzo Y Itimura. Eu posto bastante coisa sobre moda, sobre Japão, sobre lifestyle, anime, essas coisas em geral, que são umas coisas que eu mais gosto. E quem curtiu é isso. Tamo junto. Obrigadão. Ô, Enzo, satisfação estar aqui. Como a gente está chegando aqui na nossa parte final do nosso programa, a gente queria agradecer muito a sua participação, agradecer muito que você compartilhou muitas coisas sobre a sua cultura e sobre você. Então a gente fica muito feliz de ter te recebido aqui. Com certeza, irmão. Quem fica feliz sou eu. Muito obrigado pela recepção. Gostei bastante, foi da hora. Pô, a gente que é uma satisfação te receber aí, irmão. É um cara da resenha, né? É um cara da hora. Acho que combinou muito, né? O cara gosta de futebol e da resenha, né? Com certeza. Dá risada também igual a gente. É isso aí, irmão. Mais uma vez, a gente agradece aí. Tamo junto. Bom, pessoal, que vocês continuem acompanhando a gente nas redes e a gente vai sempre se esforçar ao máximo para entregar o melhor conteúdo para vocês. Com certeza. Até a próxima, família. E segue os caras que os caras é fera. Fera.